Sejam bem-vindos à reflexão que faremos hoje sobre o quarto domingo da Quaresma. Eu me chamo Padre Cledson Reis. Quero convidá-lo a permanecer conosco ao longo dessa meditação, para que assim possamos, ao longo desta semana, deixarmos que esta palavra possa penetrar o nosso coração. Caríssimos irmãos, nós estamos neste tempo tão especial em preparação para a Páscoa do Senhor, tempo que a Igreja nos convida, como cristãos, como católicos, a nós nos avaliarmos a nossa caminhada de fé, avaliarmos como estamos vivendo o nosso batismo, como estamos correspondendo a Deus, à sua vontade, como estamos aderindo ao seu amor e à sua misericórdia. Hoje nós escutamos na liturgia um trecho muito belo da carta de São Paulo aos Efésios. O início deste texto nos recorda que Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, rico em misericórdia. E para nós essa é uma grande segurança e um grande consolo. Sabemos que muitas vezes nós fazemos escolhas que nos levam para distante de Deus. Sabemos que muitas vezes nós nos afastamos do seu amor. Sabemos que muitas vezes nós não deixamos com que a nossa miséria seja consolada pela compaixão de Deus. A nossa miséria, porque misericórdia é justamente isso. Misericórdia é esse amor de Deus que se derrama sobre a nossa miséria, essa compaixão de Deus que nos acolhe na nossa miséria, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então nós temos que nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de preparação para a Páscoa, acolher essa iniciativa divina, acolher o perdão divino, deixar que esse perdão divino nos lave, nos purifique, nos transforme, nos reerga de onde nós nos encontramos. É hora de nós acolhermos o perdão de Deus. São Paulo continua na carta aos Efésios nos dizendo: por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. A salvação é dom de Deus. A salvação é mérito do sangue derramado por Cristo na cruz por nós. Não há mérito algum da nossa parte. Na verdade, nós acolhemos o mérito de Cristo. Nós acolhemos o seu sangue que nos lavou, nos redimiu dos nossos pecados. A salvação é dom. A salvação não é fruto das nossas obras, apesar da importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós não nos salvamos por causa das nossas obras, mas também não nos salvamos sem elas. Isso aqui é um detalhe muito importante que nos diz o Concílio de Trento. A salvação é dom que nós devemos acolher. As nossas obras, elas, na verdade, são um sinal da nossa adesão, do nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Portanto, é pela fé que nós somos salvos. Mas precisamos, sim, viver as obras que são sinais da nossa adesão a Cristo Jesus. Sinais do nosso acolhimento àquela obra que Ele realizou. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. São Paulo continua na leitura de hoje nos dizendo: assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que vós sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez, e nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão
para que nós as praticássemos. Se nós realizamos algum bem, é dom de Deus. Não estamos fazendo nada que não seja um chamado que Deus nos fez. Não estamos fazendo nada sem o auxílio da sua graça. É sempre dom. As obras que nós fomos criados para realizarmos, para praticarmos, é dom de Deus. E o que nós devemos sempre na nossa caminhada de fé avaliar é se nós estamos sim aderindo à fé em Jesus Cristo. Eu queria aqui fazer um contraponto desta leitura, essa segunda leitura de hoje, com a primeira leitura. A primeira leitura mostra muito bem que é Deus que é fiel à aliança, que é Deus que cumpre a aliança, que nós muitas vezes não somos capazes de responder a contento a nossa vocação de vivermos em comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós somos infiéis, muitas vezes não agimos como deveríamos agir. Na primeira leitura de hoje nós escutamos a leitura extraída do segundo livro das Crônicas, como as infidelidades dos chefes dos sacerdotes e do povo de Deus, como os atos que eles praticavam eram contrários à aliança. E o que acontece diante da infidelidade do povo? Deus continua sendo misericórdia, mas o povo se afasta de Deus. O povo adere a ídolos, o povo se afasta, não quer escutar a voz dos profetas, não quer se voltar para a aliança, voltar-se para a aliança, se afasta de Deus. E o que acontece diante disso? Diante da infidelidade do povo, o povo se torna escravo. O povo é levado para a Babilônia. E na Babilônia o povo passa a viver uma verdadeira escravidão. É devastado a fé, o templo é devastado e na Babilônia, escravo, sem poder viver a sua fé, sem poder corresponder à aliança, o povo começa a refletir, o povo começa a perceber o caminho, as escolhas que fizeram, que o afastaram desse Deus que é misericórdia, desse Deus fiel à aliança. E é interessante que a iniciativa é sempre de Deus. Assim como Deus foi permitindo, porque não foi vontade de Deus, porque na verdade quando nós nos afastamos de Deus, nós acolhemos as consequências desse afastamento. E o afastamento do povo de Deus, da aliança, gerou na vida deles essa condição de escravos. Foram levados para a Babilônia, afastados da fé, afastados do templo. Mas Deus toma a iniciativa para trazer o povo de volta. E vejamos como Deus sempre, sem muitas vezes a nossa resposta, é Deus que toma essa iniciativa de nos amar, de agir com misericórdia. Deus suscita no coração de um pagão, de Ciro, quando a Pérsia vence os babilônicos, a Babilônia, e ali assume, o Império Persa assume aquilo que Deus faz suscitar no coração do rei persa, é justamente permitir que o povo de Deus retorne para a sua terra. Iniciativa de Deus. Sempre iniciativa de Deus. Sempre Deus tomando a iniciativa e revelando para nós o seu amor. E não nos tratando como exige as nossas faltas. Não deixando o povo continuar escravo. Não deixando o povo viver uma vida escravizada no pecado. É Deus que está ali como um pai compadecido da fraqueza dos seus filhos, está ali para acolher, abraçar, trazê-lo para o seu regaço de pai, para o seu amor.
para a experiência do seu perdão, da sua misericórdia. Então, a iniciativa de Deus. Mas nós precisamos acolher essa iniciativa de Deus. Precisamos acolher o perdão de Deus. Se é verdade que Deus está sempre disposto a nos perdoar e que não existe pecado que Deus não possa perdoar, se é verdade que Jesus veio nos revelar o rosto misericordioso do Pai, veio nos dar salvação ao derramar o seu sangue, é preciso que nós vivamos como aqueles que foram misericordiados por Deus. No Evangelho de hoje nós escutamos Jesus dialogando com Nicodemos, Jesus falar para Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A salvação, que é dom, exige fé. A salvação que Jesus conquistou para nós exige adesão. E nós sabemos muito bem que a nossa adesão à salvação acontece através do batismo. O batismo é a regeneração, é a libertação dos nossos pecados. Esse batismo que nós recebemos, esse que é o primeiro sacramento, é dom que Deus nos dá para a vida eterna, é o início da vida eterna. Mas também, além do batismo, a necessidade desse crescimento na fé, na nossa resposta de adesão a Deus. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Não podemos esperar de Deus condenação. Não devemos esperar de Deus a morte eterna. A morte eterna é consequência de escolhas que fazemos na nossa vida. A morte eterna não é querida por Deus. Deus tomou a iniciativa de nos amar, nos entregando o seu Filho. Por isso, devemos compreender que o amor de Deus se revela nesse ato de Deus pela humanidade. Deus tanto ama o homem, Deus tanto nos amou, que enviou seu Filho para que nós fôssemos salvos, não para que fôssemos condenados. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Queridos irmãos, nesta palavra de São João nós compreendemos que quando nós que acolhemos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, nós, a partir desta vida que Jesus nos concedeu, da vida no Espírito, da vida nova, a luz de Cristo age em nós. Nós agimos a partir da luz de Cristo. Aquele que age iluminado por Cristo, aquele que age a partir da luz de Deus, esse sim acolheu a salvação. Então, não podemos, diante dos nossos pecados, e como é importante que a gente, nesse tempo quaresmal, avaliemos quais são as obras que nós estamos realizando. Estamos realizando obras de trevas? Estamos escravos do pecado, vivendo uma vida de escravidão na morte, porque o pecado nos conduz à morte, ou aderimos a esta salvação e através dela realizamos as obras que Deus nos convida a viver.
as obras do Espírito, as obras que revelam a luz de Deus em nós, as obras que são sinais que o Espírito de Deus age em nós e a partir dele colhemos os frutos do Espírito. Vamos pedir ao Senhor que verdadeiramente para nós esse tempo quaresmal seja um tempo de conversão. Que iluminados por esta palavra, certos desta iniciativa de Deus, certos de que a sua graça sempre está a nosso dispor, certos de que o Espírito age em nós, vamos pedir que nesta quaresma o Senhor nos dê uma verdadeira experiência de conversão. E nessa experiência de conversão comecemos a agir de modo diferente. Comecemos a viver uma vida nova, a nos deixar conduzir pela vontade de Deus e a deixar com que Jesus, agindo em nós, possa produzir verdadeiras atitudes que revelam a nossa fé. A vida de Cristo em nós, que sejamos para o mundo sinal da presença de Cristo. E o Senhor possa nos conceder esta graça e que assim vençamos todo o mal que existe em nós, tudo aquilo que existe muitas vezes na nossa vida, que são sinais de morte, que pela graça do Espírito, pela luz de Deus, possamos produzir frutos e que a presença do Senhor em nós possa gerar verdadeiramente esta vida nova, essa vida segundo os desígnios de Deus. Supliquemos esta graça ao Senhor. Shalom.